Graça e paz, igreja, bom dia. Nossa, vocês estão desanimados mesmo, hein? Ó, fui eu que não dormi essa noite, hein? Eu que tenho filho pequeno. Bom dia, igreja, graça e a paz. Amém, graça e a paz do Senhor. Como é bom estar com vocês aqui nesta manhã. Deixa eu me arrumar aqui, que faz tempo que eu não venho aqui. Que delícia estarmos num culto tão abençoado, ouvindo a palavra do Senhor. Já nem precisava mais pregar, né? Porque o bispo Clodoaldo ministrou tão bonito o dízimo que eu falei, nossa, já recebi minha porção aqui, já vou embora, já. Glória a Deus. Queridos, queria convidar vocês a ficarem em pé, abrir a palavra de Deus no texto de Neemias. Nós vamos ler alguns pedacinhos do texto. Neemias 1, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versos e depois vamos mudar o capítulo. Amém? Você achou aí? Amém. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para exílio e acerca de Jerusalém. Disse-me, os restantes que não foram levados para o exílio e que acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Muito bem, agora vai no capítulo 2, a gente vai ler o versículo 1 até o 8. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração? Então, temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estarei triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que os reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse o rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para as casas em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Feche os seus olhos para nós orarmos. Senhor, tua palavra está aberta. Acabamos de ler aqui, Senhor, a história, um pedacinho da história de Neemias. E queremos ser ministrados por Ti, Senhor. Sabemos, Pai, que não há uma palavra sequer, uma letra sequer fora da Tua palavra que não venha nos ministrar. Então, Senhor, fala conosco. Abre, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos estar sensíveis a Ti. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração possa mesmo estar tocando a Tua igreja agora, possa estar ministrando os corações, e a cada um aqui, inclusive a mim, novamente, possamos sair daqui cheios de Ti, ministrados por Ti e transformados por Ti nesta manhã. Senhor, abençoa-nos agora com a leitura, com o entendimento, com esse estudo, em nome de Jesus.
Amém. Pode se assentar, igreja. Bom, queridos, eu acho que vocês perceberam que esse pedaço que nós lemos da história de Neemias está falando, ele mesmo está falando, ele mesmo está contando. Né? Ele fala, eu cheguei no rei, eu fiz servir, o rei me deu. E então, estamos falando algo que realmente Neemias vivenciou ali, ele está contando a sua história. Então, eu queria falar um pouquinho para você, antes de eu entrar exatamente no que Deus ministrou ao meu coração, queria falar um pouquinho para você quem foi Neemias, o que ele fazia e por que ele está aqui, né? Por que o Senhor me deu essa palavra? Neemias, então, logo no comecinho, nós vemos que ele é filho de Acalias. A Bíblia não nos deixa claro se Neemias tinha se casado, se ele tinha família, assim, filhos, se ele era um eunuco, porque ele servia ao rei e à rainha, né? Ele trabalhava na corte. A Bíblia não nos deixa claro todas essas coisas. Mas o que nós temos certeza é que Neemias trabalhava para o rei numa função muito importante, que era de copeiro. O copeiro, queridos, tinha uma grande responsabilidade e era um cargo de muita confiança, porque ele não estava ali apenas para servir o rei, ele tinha que provar as coisas antes que o rei comesse ou bebesse, porque ele prezava pela segurança do rei. Então, o rei tinha que permanecer vivo, não ficar doente, então o copeiro tinha que correr esse risco. O copeiro podia ser envenenado, o rei não. O copeiro, então, ele era uma pessoa de muita confiança e de muita responsabilidade. E por causa dessa proximidade com o rei, de estar sempre ali para provar as coisas do rei, ele era considerado um membro mesmo da corte real. Então, ele tinha muito prestígio, ele tinha muita influência, ele tinha acessos ali na corte que outras pessoas, outros funcionários, talvez não tivessem, por estar ali tão próximo do rei e estar servindo o rei de forma tão, tão entregue que ele tinha que ser para o rei. Bom, além disso, além da função do serviço do Neemias, ele era um homem de grande sabedoria. Ele era um homem de muita habilidade e discrição. Nós hoje vamos trabalhar só nesses 2 capítulos, mas eu convido você a ler todo o livro de Neemias. Não é grande, são só 13 capítulos e é uma história muito, muito bonita. Eu vou pincelar aqui com vocês. E o Neemias, ele também foi um homem de muita oração. Ele é um exemplo de oração, de homem de oração e de intercessor pelo seu povo e por toda a situação que ele passou ali. Bom, como nós lemos, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, nome difícil, né, gente? Eu fiquei treinando falar Artaxerxes em casa, viu? No mês do Quisleu, que para nós é aproximadamente entre novembro e dezembro, nós lemos que Neemias ficou sabendo que os muros de Jerusalém tinham caídos. Jerusalém tinha sido invadida pelo Império Babilônico e as portas tinham sido queimadas e a cidade estava destruída e a Bíblia nos fala que o povo estava em grande miséria. O seu povo estava em miséria. Imagina como seria a gente ficar sabendo que os nossos queridos estão em miséria e a nossa cidade foi destruída, está em ruínas. Quem lembra, não sei se muitos vão lembrar aqui, mas quem lembra quando o nosso muro lá do fundo caiu? Ergue a mão para eu ver. Bastante gente lembra. Então, quando o nosso muro caiu, foi um caos. E era só um muro. A gente ficou preocupado se as pessoas iam ter acesso da linha para cá, se ia ter bichos que iam entrar de lá para cá, se era perigoso deixar aberto porque à noite alguém pode invadir. E nós estamos falando de um pedacinho de muro que caiu porque deu uma chuva muito forte e o muro não estava bem estruturado. Imagina Neemias como ficou ao saber que o muro de uma cidade tinha sido destruído, tinha ido ao chão. Qual era o trabalho que ele ia ter? Porque se a gente teve que um trabalhão para reconstruir esse pedacinho, imagina o trabalho que Neemias ia ter para reconstruir o muro de uma cidade inteira. E além, igreja, de representar a segurança de uma cidade, naquele tempo, os muros representavam a força de uma cidade. Quantos aqui já foram para a praia
e foi visitar um forte, assim, que tem aquelas coisas antigas, sabe? Que fica bem na beiradinha, assim, da praia, tem um forte com um muro bem alto, e aí as pessoas usavam os armamentos para se proteger dos piratas ou invasores. Os muros representavam as forças das cidades, a sua dignidade, representava a sua segurança. E Neemias viu mesmo que a sua cidade, onde estava o coração dele, estava muito vulnerável. Quando nós falamos deste muro, para você ter uma ideia, ó, notícia fresca, porque eu peguei essa informação na minha aula do ITR quarta passada. Os muros eram enormes, queridos. Não de extensão. Se você pegar um muro e esticar ele numa linha, porque a cidade é meio redonda, né? Se você esticar o muro numa linha, dá mais ou menos 4 quilômetros de extensão. Mas a altura do muro era de 12 metros. Esse muro aqui da nossa igreja, lá fora, quando você vai pegar o seu carro, você vai embora a pé, se você olhar para cima, ele tem 10 metros de altura. O muro que o Neemias ia ter que refazer era de 12 metros, ainda tinha 2 metros para cima. Era um muro muito alto e ele era muito largo. Ele tinha 8,5 metros de largura. Nossa, muito largo. Por quê? Tinha que passar as carroças, passar os canhões quando fosse invadido, os armamentos para se proteger. Então, o muro não era um muro como aqui, ó, os nossos muros fininhos, de tijolinho, um tijolinho ali simples. Não, era um baita de um muro e a gente está falando de pedra. Não era tijolo, era pedra pesada e um árduo trabalho. Mas, né, gente, eu sou dentista, né? Eu não sou engenheira civil e não vim falar de muro com vocês. Eu vim falar sobre algo muito mais importante, que é sobre governo. Quando nós falamos sobre reconstrução de muros, nós falamos de governo. Como assim? Vou explicar. Neemias, sendo um copeiro do rei, estando ali lado a lado, dia a dia, todas as refeições do rei, ele aprendeu muitas coisas com o rei. Embora o ambiente dele fosse um ambiente difícil, porque ele estava fora da sua cultura, ele estava fora do seu povo, e ele estava longe daquilo que ele cria, né, o Senhor Deus, né, ele tinha sua intimidade com o Senhor, mas ele não estava inserido num contexto de liberdade, onde ele podia falar de Deus abertamente, né? Esse ambiente difícil fez com que Neemias fosse forjado e aprendesse muitas coisas para que ele abençoasse a própria nação através desse conhecimento. E isso não foi apenas na vida de Neemias, isso também foi na vida de Daniel, que estava num ambiente real também, difícil, longe da sua cultura, longe do seu povo, onde ele não podia expressar a sua fé. Ele foi até jogado na cova dos leões por causa disso, mas Daniel aprendeu muitas coisas para edificar o seu povo. Isso aconteceu com José, quando foi vendido pelos seus irmãos, que também foi depois governador do Egito num momento muito difícil, e ele também, num ambiente difícil, pôde abençoar o seu povo. Essas 3 pessoas que eu citei, o Neemias, o Daniel, o José, todos eles passaram por ambientes difíceis e conseguiram restabelecer o governo sobre a sua nação, sobre o seu povo. E o que eu quero dizer é que muitas vezes você está num ambiente difícil, muitas vezes você está inserido num contexto muito complicado, mas você precisa ter olhos espirituais para enxergar o que Deus quer te ensinar ali, para que você abençoe aquele povo que está ao redor, ou para que você abençoe a sua casa, ou para que você abençoe o povo de Deus como uma igreja geral na nação. Você precisa estar atento a isso. Mas, como eu disse, reedificar muros fala sobre governo. E o que eu quero perguntar para você nesta manhã é: como estão os seus muros? Quem está governando a sua vida? Pensa aí. Como estão os seus muros? Quem está governando a sua vida? Como está a sua família? Como estão as suas finanças, os seus negócios? Como está o seu relacionamento com os seus filhos? Como está o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa? Quando eu falo em muros, é isso que eu estou querendo dizer. Porque hoje as cidades não têm mais muros, né? Então, como que está o muro na sua casa? Como está o muro no seu negócio? Como está o muro na sua vida espiritual?
Como está o seu muro na vida ministerial? Como está o seu muro com a igreja? Como está? Os muros da cidade de Jerusalém foram invadidos, foram atacados. Mas, muitas vezes, o que o Senhor colocou no meu coração para ministrar a vocês é que, muitas vezes, os nossos muros caem porque nós mesmos deixamos ele cair. Nós mesmos destruímos os nossos muros. Cris, que horror! Você está dizendo que nós mesmos nos atacamos, nos prejudicamos? Sim, nós nos atacamos e nos prejudicamos. Eu vou dar exemplos para vocês. Mas isso acontece, os muros ruins nas nossas vidas, porque nós nos autodestruímos, porque muitas vezes a falta de fundamento, a falta de base. Fundamento é a base, é a estrutura. É o que segura o muro, que segura uma casa, é o que dá apoio, que dá suporte. E na nossa vida, o nosso fundamento é Jesus Cristo. E através dele, nós temos a palavra de Deus como fundamento, temos a nossa fé. E se nós não tivermos fundamento, igreja, nossos muros vão ruir. Através de nós mesmos, às vezes, ou através de ataques que possamos sofrer. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler um texto, um pedacinho, né, que fala sobre fundamento. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. Vou ler. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, você, como um construtor que é prudente, tem que edificar o seu muro, manter o seu muro sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Satanás quer fazer o quê? Nos atacar. Satanás quer fazer o quê? Nos destruir. Satanás quer fazer o quê? Nos derrubar. E isso sempre vai ser assim. Se o cristão não está sendo atacado para vigiar a vida, né? Não estou falando um ataque pesado, mas estou falando assim, o cristão tem que estar sempre alerta, sempre vigiante, porque o inimigo está rondando para destruir. Abre em Mateus 7, que fala sobre a casa sobre a rocha. Mateus 7, o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se o homem prudente edifica a casa sobre a rocha, o imprudente edifica sobre a areia, que não é o Senhor Deus. O homem prudente, ele sábio, né? Ele tem sucesso na sua construção. Ou seja, se você constrói seus muros sobre a rocha que é Jesus Cristo, seu fundamento é Jesus Cristo, o ataque pode vir, mas os seus muros não vão cair em nome de Jesus. E sabe, queridos, como eu disse, muitas vezes nós nos boicotamos, nos atacamos, destruímos os nossos muros. E o motivo de fazermos isso, às vezes, é a falta de sabedoria. Então, os nossos muros podem cair por falta de fundamento e por falta de sabedoria. E assim, como eu disse, pode ser estranho, mas olha só, como talvez você esteja se auto-atacando.
Muitas vezes você pode virar e falar assim: poxa, meu negócio não vai para frente. Eu não consigo bater minha meta. Eu nunca vou conseguir bater minha meta. Eu sempre faturo 1 milhão, nunca vou faturar 2 milhões. Amém, né? Não. Amém, não. Tem que faturar mais, né? Mas faturar 1 milhão ia ser bom, né? Eu só faturo 1 milhão, nunca vou faturar 2 milhões. Minha família nunca vai mudar. O meu marido nunca vai mudar. Nossa, esse meu filho, ele nunca vai aprender. Ele sempre vai mal na escola. Você está criando trincas no seu muro. Você está destruindo a sua casa. Você está destruindo sua fortaleza, a sua segurança. E isso é num âmbito familiar. Mas nós temos que pensar como estão os nossos muros espirituais, ministeriais e a nossa igreja. E às vezes você libera palavras. Você fala mal da igreja, você fala mal dos pastores, dos líderes. Ai, Cris, eu não faço isso. Glória a Deus. Mas também você não vai falar mal da tia da classinha para o seu filhinho. Porque assim você está ruindo os muros na vida dele. E aí os fundamentos dele são destruídos. Sabe, igreja, às vezes nós liberamos as palavras e não percebemos a gravidade delas nos nossos muros, na nossa vida espiritual. Cuidado com o que você tem semeado. Provérbios 9:10, não precisa abrir. Você consegue pôr aqui, Joe? Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Tenha temor das coisas que você fala diante do Senhor, para que você seja sábio e prudente, porque os seus muros podem estar ruindo por conta do que você tem feito em sua casa. Provérbios 14 fala da mulher virtuosa. Temos muitas mulheres aqui, eu sei, mas hoje nós vamos usar esse texto para os homens virtuosos também. Provérbios 14 fala que a mulher virtuosa edifica a sua casa e a insensata com a própria mão derruba. Ué, então é possível você derrubar a sua casa, é possível você derrubar os seus muros, é possível que com a sua palavra, com a sua ação, com a maneira que você age ali na sua casa, porque aqui na igreja às vezes parece que todo mundo é meio santo, né? Mas ali quando está na sua casa, no seu íntimo, você pode estar destruindo os seus muros. Temos que preservar os nossos muros, sendo sábios e tendo fundamentos. Isso se os seus muros já estão ok. Se você falar, Cris, você está falando um monte de coisa, mas eu não faço nada disso na minha casa, glória a Deus, então você tem que preservar. Agora, se você já se identificou, quer dizer que os seus muros estão ruindo. E aí você precisa reconstruir no fundamento que é o Senhor Jesus e com sabedoria. E aí, você está como Neemias. Você precisa reconstruir. Neemias, a Bíblia fala que ele ficou angustiado. Tanto é que o rei percebeu que ele estava triste. Na verdade, o rei demorou um pouquinho, né? Porque a Bíblia fala, lá no capítulo 2, que no mês de Nissan, que para nós é mais ou menos entre março e abril. Então, o rei percebeu assim, depois de 4, 5 meses que o Neemias estava triste. Coitado do Neemias, né? Trabalhava para o rei, se dedicava a vida dele para o rei, e o rei percebeu isso depois de 5 meses que ele estava chateado. Mas, enfim, o rei pouco se importava, né? Brincadeira, não sei, né? Não estou inventando coisa aqui. Mas o Neemias estava angustiado, porque os muros estavam derrubados. Como você está agora? Talvez você já esteja angustiado, porque você já percebeu que os muros ruíram, que as portas foram queimadas, que a sua casa, seus ministérios, seus dons estão em miséria. E você está angustiado. E você não pode morrer angustiado, você tem que reconstruir. Você tem que se restabelecer no Senhor Jesus. Sabe, e eu acho que você precisa, então, seguir os passos do Neemias. E ali no capítulo 1 ainda, a gente leu que ele jejuou e orou. Lembra que eu falei que Neemias era um exemplo de homem de oração, de intercessão?
Se você terminar de ler o capítulo 1, é que eu parei ali no versículo 4, mas ele continua falando a oração que ele fez ao Senhor Jesus. Você precisa jejuar e orar para que os seus muros sejam restabelecidos. Porque depois que abrimos brechas, queridos, as setas começam a entrar. Os demônios começam a agir na mente do nosso marido ou da sua esposa, na mente dos nossos filhos, ali na sua própria mente, quando se trata de uma coisa pessoal sua. O inimigo começa a te atacar e as brechas vão ficando maiores. Então você precisa jejuar e orar. Algumas castas de demônios, algumas coisas que são lançadas sobre nós só saem por meio de jejum e oração. Então não adianta você ficar esperando algo mágico fechar aquela brecha. Você tem que se reposicionar, orar, buscar em Deus, em jejum e oração, até que você consiga reconstruir no Senhor Jesus. O jejum nos leva a ser mais sensíveis aos comandos de Deus. Jeremias 29, põe para mim, Joe, fazendo favor. Jeremias 29, 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu acredito que se você está angustiado porque tem algo ruim acontecendo na sua vida, você vai buscar o Senhor de todo o seu coração. E se você buscá-lo de todo o teu coração verdadeiramente, você vai encontrar o Senhor. Não é, talvez você encontre ajuda no Senhor, você vai encontrar ajuda no Senhor. Então Ele irá reconstruir a sua vida. Ele irá reconstruir os teus muros em nome de Jesus. Queridos, Salmos 4 diz assim: sabeis, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, que em outras versões diz bondoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O Senhor sabe olhar para você e saber quando você está de coração rendido, quando você busca por socorro, e Ele ouve e responde o seu clamor. Como eu disse, reconstruir muros fala sobre governo. E Neemias, ele foi nomeado pelo rei governador antes que ele saísse. Ele saiu com tudo que ele precisava. Ele tinha cartas para passar por onde ele precisava, ele tinha licenças para os materiais que ele precisava, e ali ele foi estabelecido como governador e edificou os muros em um tempo recorde de 52 dias. Ele conseguiu, pela força do Senhor Jesus, restabelecer o governo em Jerusalém. Aquele lugar que estava sitiado, abandonado, invadido, foi restabelecido o governo. E não tem como isso ter acontecido sem ser de uma forma sobrenatural. A Bíblia mesmo fala, a mão de Deus era com Neemias. Não tem como você restabelecer os seus muros se não for de uma forma sobrenatural. Se a mão de Deus não for com você, não tem como você restabelecer os seus muros e restabelecer o governo do Senhor Jesus sobre a sua cidade, sobre a sua vida. Uma cidade desgovernada é uma baderna. Qualquer um entra, qualquer um sai, qualquer um faz o que quer. A sua vida não pode ser desgovernada. A sua vida tem que ser do Senhor Jesus. O governo está sobre a sua vida. O governo do Senhor está sobre a sua vida. E eu profetizo agora uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, que se existem muros caídos sobre você, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre os seus ministérios, sobre os seus dons, sobre a sua vida na igreja, que em nome de Jesus o Senhor vai restabelecer o governo, vai tomar de volta das mãos do inimigo. Não importa o que você entregou para o inimigo, o Senhor vai tomar de volta e você vai de forma sobrenatural restabelecer os seus fundamentos e você vai se posicionar como um homem e como uma mulher sábio diante dele, para que a sua cidade seja abençoada, tenha sabedoria. Em nome de Jesus, se posicione, querido. Não deixe a cidade lá abandonada.
Não deixe seu casamento às traças. Não deixe seus negócios caindo aos pedaços. Não deixe, não fique angustiado. Se posicione. E a segunda coisa que Neemias fez foi confiar no tempo de Deus. Como eu disse, ele ficou chateado bastante tempo. O rei demorou para perceber que ele estava chateado. Então ele confiou, nesses 4, 5 meses, ele confiou que o Senhor tinha ouvido ele. E uma hora a resposta chegaria. Confie no tempo de Deus. Muros, reconstruções não são rápidas. Mas também Neemias confiou não só para esperar a resposta do rei, né? O momento que o rei ia notar que ele estava chateado, que o rei poderia ajudá-lo. Neemias também confiou no tempo da reconstrução, porque o rei deu prazo para ele. O rei falou, você vai, reconstrói e volta, eu quero você aqui. Neemias confiou para ser ouvido e para executar o projeto. E você precisa confiar no tempo de Deus na sua vida. Como eu disse, foi em tempo recorde. A poderosa mão do Senhor estava sobre ele. Foi muito rápido que ele reconstruiu. E na nossa vida também vai ser assim, em nome de Jesus, porque não é fácil. Todo mundo fala, um exemplo que todo mundo fala é que fazer uma reforma é pior que construir, não é? O bispo Glauco gosta de reforma, viu, gente? Se você precisa de reforma, procura ele. Mentira, não gosta, não. Mas reconstruir é mais difícil que construir. Porque pensa, Neemias chega lá, com a cidade invadida, tudo queimado, tudo destruído, ele tinha que tirar as coisas velhas para pôr o novo fundamento. Reconstruir é mais trabalhoso. E como eu disse, eram pedras. Pedras que tinham que ser encaixadas e subidas por pessoas, carregadas por animais. Não tinha guincho, não tinha carriola. As pessoas tinham que fazer tudo na força. Não tinha areia, cimento, era lama, argila, não sei, barro. Era muito pesado. Mas a poderosa mão do Senhor estava com Neemias. A poderosa mão do Senhor está sobre você. E você precisa confiar no tempo de Deus, que as coisas vão ser reconstruídas na sua vida, em nome de Jesus. Às vezes, queridos, durante essa reconstrução, nós somos atacados. Como eu disse lá no começo, o inimigo quer derrubar os nossos muros. E às vezes, durante a construção, ele ainda quer derrubar os seus muros, porque ele não vai parar e ficar olhando você construir e depois falar, vou derrubar agora. Não, ele já quer te atacar, já quer te destruir, já quer trazer discórdia na sua vida, porque assim te desanima, te paralisa. Se o inimigo te ataca e você é derrubado, você fica paralisado, chateado, para de buscar Deus. Essa é a intenção de Satanás. Mas você tem que fazer o quê? Confiar no Senhor. Com Neemias aconteceu a mesma coisa. Como eu disse, eu convido você a ler o texto todo na sua casa, porque eu não tenho tempo. Aliás, meu tempo já foi embora para o Beleléu. Mas Neemias teve oponentes. Sanbalate se levantou, Tobias se levantou, Gesem se levantou. Muitas pessoas se levantaram para paralisar a construção dos muros. Na nossa vida vai ser assim. O Senhor nos deixa as histórias, as passagens bíblicas para que a gente se atente e fique esperto no que pode acontecer na nossa vida. O inimigo vai se levantar e vai usar pessoas para se levantar contra nós. E infelizmente é assim. A intenção é destruir, é trazer lutas, é trazer discórdia, para que o governo não seja restabelecido. E aí nós deixamos de ter apenas uma reconstrução somente, para também termos guerra. Quando nós falamos de governo, nós falamos de guerra. Não tem como separar as duas coisas. Um governo é estabelecido, vocês viram o que aconteceu em Moçambique, que a Valéria falou? Um governo foi estabelecido ali, deu guerra. Guerra civil, está dando briga lá. Para que o governo de Deus seja estabelecido na sua vida, vai ter guerra. Satanás e seus demônios não vão deixar, não vão querer. Deixar eles vão, porque Deus é maior, mas eles não vão querer.
Então, se prepare para a batalha. Se você deseja o governo de Deus sobre os seus negócios, sua família, seus relacionamentos, seus ministérios, você tem que estar pronto para a guerra. E o Senhor vai te dar as armas certas para que você construa os muros e guerreie ao mesmo tempo. Neemias teve que fazer isso. Ele teve que coordenar uma construção de muros e dar as armas para as pessoas que estavam construindo, para quando os invasores chegassem, eles conseguissem se proteger. Você tem que estar alerta. Alerta toda hora. Uma mão no tijolo, uma mão na arma, na força do Espírito Santo, crendo que é o Senhor que te sustenta e te ajuda a reconstruir. Sabe, queridos, era isso que eu tinha para trazer para vocês. E eu pergunto de novo, como estão os seus muros? Quem está governando a sua vida? Às vezes você já abriu mão de uma área. Um muro está destruído, o outro está bom. Quem está governando a sua vida? Quem está cuidando da sua vida? É o Senhor Jesus ou você já abriu a mão? Vigie, abre os seus olhos. Não deixa as brechas virarem buracos. Quando você vê a brecha pequenininha, começa a jejuar. Começa a orar. Vai verificar o seu fundamento. Seja sábio. E persista no Senhor. Aguarde o tempo dele. Ele é contigo. Queria que você se colocasse de pé. E que você fechasse os seus olhos. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui. E você, depois, vou convidar você a erguer a sua mão, se você se enquadra nessas perguntas, para que algum pastor, algum líder esteja indo até você e orando com você. Feche os seus olhos na presença do Senhor e analise como está a sua vida. Como estão os seus muros? Analise a sua vida financeira, seus negócios, se você trabalha para alguém, né? Você tem carteira assinada, como está a sua vida ali no seu emprego? Como está o seu relacionamento? Como está a sua vida na igreja, seus ministérios? Você parou, ruiu, acabou, não tem mais ministério, morreu. O Senhor tem um chamado para cada um aqui. Um dom para cada um aqui. Você precisa edificar esse muro e avançar. Quais coisas nas nossas vidas foram derrubadas e precisam ser refeitas? Você está precisando, nesta manhã, de uma carta de autoridade do Rei? Você está precisando que o Rei Jesus te dê essa carta e fale, vá reconstruir. Você tem aqui a minha permissão, você tem aqui o meu apoio, você tem aqui a minha autoridade, você tem o meu poder, você está indo em meu nome. Você está precisando de uma carta do nosso Rei Jesus para dar esse primeiro passo da reconstrução? Porque o Senhor Jesus, o nosso Rei, diferente do rei Artaxerxes, que demorou para perceber que Neemias estava triste, conhece e sonda o teu coração. Então ele sabe que você pode estar angustiado. Você precisa se abrir diante dele para pegar essa permissão para reconstruir. O que falta para você começar essa reconstrução? Por que você ainda não começou a reedificar os seus muros, as suas portas? Porque está tudo queimado e o governo não está nas mãos do Senhor. O que falta? Por que você tem visto o inimigo fazer o que quer na sua vida e não deu o governo ao Senhor Jesus? O que tem faltando? Se você nesta manhã está nessa situação de alguma área da sua vida, os muros terem caídos, você não ter forças para reconstruir, você às vezes está se sentindo sozinho, você se esqueceu que o Rei Jesus é com você. Se você
você está esperando algo acontecer na sua vida para começar a construir, reconstruir, que você erga a mão no seu lugar, só para eu ter uma noção se vai ser viável os pastores irem. Amém. Então que você fique com a sua mão levantada até que um líder, um pastor chegue até você, para que ele ore com você e os seus muros sejam edificados nesta manhã. Pastores, por favor, existem algumas pessoas. E você, que seus muros estão lindos, estão firmes, significa que os seus fundamentos estão bem estabelecidos. Glórias a Deus. Então que você vigie em nome de Jesus, porque o inimigo vai tentar te derrubar. O inimigo vai tentar te destruir, porque este é o prazer dele, esta é a função dele. Então que você esteja atento e sempre aos pés do rei, pedindo para que ele governe a sua cidade, governe a sua vida, governe a sua família, os seus negócios, os seus pensamentos, para que o inimigo não venha te roubar em nome de Jesus. Senhor, eu clamo nesta manhã, que o Senhor esteja vindo mesmo, nesta manhã, com a tua unção, Pai, para trazer forças a cada um aqui, aos que irão vigiar e aos que irão reconstruir. Senhor, que o Senhor traga uma unção de renovo, porque a vigia ela é cansativa, lutar pelas nossas famílias e sonhos é difícil, mas que o Senhor traga uma unção de renovo neste lugar. E se há alguém aqui, em nome de Jesus, que tem lutado incansavelmente pela sua família e tem se sentido frustrado, que o Senhor traga sobre você agora uma unção sobrenatural, porque essa luta é do Senhor. Ele te dará armas nas suas mãos para que você vença essa batalha, e você verá em nome de Jesus os seus muros bem restabelecidos e seguros nele. Senhor, que todos os que estão aqui tenham os muros guardados por ti, Senhor. Que os teus anjos fortaleçam esses fundamentos. Que o Senhor mande os seus anjos para que nós não venhamos a falar coisas que não vêm de ti. Que o Senhor mande os teus anjos para que tenhamos sempre a sua sabedoria que vem do alto, Jesus. E que possamos estar sempre jejuando, orando, buscando em ti discernimento, buscando em ti o teu tempo e os teus comandos. Em nome de Jesus, Pai, eu peço também por aqueles que já viram que os muros estão destruídos. Senhor, que eles não levem para si as mentiras de Satanás, de que eles vão construir e vão cair de novo. Isso é uma mentira e nós colocamos por terra em nome de Jesus. Se o Senhor reedificar, e eu creio que o Senhor vai reedificar, nada irá mais abalar a vida desse querido, Senhor. Nada mais irá destruir a vida deste meu irmão. Em nome de Jesus, ele terá a tua alegria, ele terá a tua paz, ele terá o teu renovo, ele terá o teu regozijo, e a vida dele será, em nome de Jesus, restaurada em plena paz e bênção com o Senhor. Pai, eu peço que o Senhor esteja vindo sobre nós e que esta palavra fique guardada no nosso coração, porque a tua palavra ela é viva, é eficaz e ela é para todos os dias da nossa vida. Então hoje nós estamos com os nossos muros bons, amém, glória a Deus, mas que isso permaneça em nossas vidas. E se hoje estamos com os nossos muros destruídos, que em nome de Jesus possamos reconstruir e aprender os teus caminhos para que nunca mais caiam, e que o Senhor seja o nosso Deus, o Senhor seja o nosso Rei, o Senhor seja o governador das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Vou orar para você ir embora e que você guarde mesmo essa palavra no seu coração. Amém? Senhor Deus, obrigado por esta manhã de adoração, por este culto que exaltamos a Ti. Momento de adoração, de palavra, de ministração de dízimo, missões. Que maravilhoso é estarmos na Tua casa. Te exaltamos, Te engrandecemos neste lugar. Leva-nos em segurança, Senhor, para as nossas casas, para onde iremos agora com as nossas famílias. Traz sobre nós a Tua paz, a Tua alegria, que seja um domingo maravilhoso, desfrutando daquilo que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Dá um abraço aí no seu irmão. Fala para ele, fica firme. Tenha fundamentos, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe. E se você vem à noite,